Lívia. Estou vendo aqui. Maria Fernanda. Maria Fernanda é Lídia que está, que é a suplente dela, Maria Lídia. Ah, tá certo. Espere. Maria Fernanda. É Maria Lídia, não é? Certo. Então, deixa eu colocar aqui. Vânia já está gravando a reunião. Podemos começar, então. Tá. Então, tu me permite só eu fazer essa checagem? Pois não. Lucas Cardoso. Presente. Presente. Lucas, obrigada. Nandara. Presente. Ok. Vocês estão já agora incluídos no quórum do colegiado pleno. Pronto, Fanny, era só isso, porque eu fiz uma lista aqui, senão a gente pode se confundir. Tá certo. Tudo certo? Podemos começar? Podemos. Quórum. Então, boa tarde, pessoal. Estamos começando, então, a 88ª reunião extraordinária do colegiado pleno do Conselho Universitário. Uma reunião extraordinária, ela normalmente só tem a abertura e a ordem do dia, não há nenhuma comunicação, mas temos uma comunicação oficial, Socorro já adiantou, né, por meio de um mandato de segurança de número 0800-25.2020.4.05.8201, nós temos agora a representação estudantil no colegiado pleno. São representantes do colegiado pleno Daiane Araújo Lopes, cuja suplente Larissa Marília Ferreira Rodrigues, Raimundo Nonato de Medeiros Neto como titular, suplente Andréa Medeiros Silva, titular Nicolas Tavares Lira, suplente Isabela Alves de Medeiros, titular Lívia Maria Ventura da Costa, suplente Josefa Rayane Soares de Lima, titular Maria Fernanda Rodrigues Neves Farias, suplente Maria Lídia Gonçalves de Souza Silva, titular Lucas Cardoso Pereira, suplente João Marcelo Matias da Silva, titular Nandara Bezerra da Silva, suplente Danilo Silva dos Santos. Tenho ainda um outro comunicado, esse é bastante triste, é que o mundo perdeu a alegria e a gargalhada contagiante da professora Elvira Teixeira, professora do CFP, já estava aposentada, que partiu hoje muito prematuramente. A UFCG perdeu uma grande profissional e o mundo, como eu disse, perdeu uma alegria contagiante, uma gargalhada inesquecível e uma ativista em defesa dos animais de primeira hora. E eu fico emocionada porque, além disso tudo, ela era uma grande amiga minha. Mas vamos à nossa pauta. Ordem do dia, processo 2.01. Processo CI número 23.096.045. Desculpa, isso mesmo, 045.968/20,
2020-09, em que Halley dos Santos solicita correção das listas de votação, incluindo o nome dos docentes e técnicos administrativos cedidos aos hospitais universitários. Antes de passar a palavra para o conselheiro Jardel, que é o relator desse processo, eu também já informo que esse é o motivo, a justificativa para essa reunião extraordinária, visto que o processo de votação ocorre amanhã, então temos que tomar uma postura, uma decisão hoje. Com a palavra, o professor Jardel. Primeiramente, boa tarde a todas e a todos. É uma grande satisfação reencontrá-los. Okay? Pêsames, minha cara doutora Vânia, pela perda da amiga. A própria universidade, como você falou, a sociedade e o mundo perdem uma grande pessoa. Eu não a conhecia, mas ouço falar de muitas histórias e referências relativas à sua pessoa, porque, embora eu seja patuense, hoje eu resido em Cajazeiras, sou diretor no Campos de Souza, mas a gente sempre tem os amigos, né, que acompanham, e as referências da professora falecida eram uma das melhores possíveis, sem dúvida nenhuma, ok? Pois bem, eu peço até licença aos demais conselheiros, nós temos 2 processos, ok? É o que chamamos no direito de mesmo pedido, mesma causa de pedir, ou seja, basicamente os pedidos são os mesmos, e o parecer que eu irei ler, certo, é o mesmo em relação aos 2 processos. Uma pequena diferença que eu irei pautar no decorrer do meu parecer, ok? Se me permitem fazer a leitura do meu parecer, do processo do professor Alisson, ok? Que vai ter a mesma, podemos dizer assim, o mesmo parâmetro para o processo do professor Homero. Como a presidente dos trabalhos já disse, trata-se de um processo em que temos a questão de se os servidores que prestam serviço na EBSER, né, que é a empresa gerenciada dos hospitais universitários, tanto do Alcides Carneiros quanto do Júlio Bandeira e Cajazeiras, né, se eles podem participar do pleito eleitoral, ok? Mas antes de ler o parecer, eu vou fazer uma pequena abertura. Por que isso? Porque esse processo ele é muito complexo. Juridicamente, ele não tem um abraço unânime, não há decisões uníssonas, por até dizer, até pelo próprio regime dos hospitais, juridicamente, que gerenciam, das empresas que gerenciam os hospitais universitários, ok? Recebi esse processo há 2 dias atrás, e o lapso temporal muito curto para emitir parecer, porque ele é muito complexo. E bem como também, em nenhum momento, tem o parecer da Procuradoria Jurídica sobre o fato, ok? Então, eu vou fazer a minha leitura do meu parecer e os meus encaminhamentos, e em seguida iremos para as discussões, ok? Vamos lá. Processo já relatado aqui o número, interessado também. Vamos lá. Do relato. Trata-se de recurso encaminhado pelo requerente, no qual alega direito de estar listado para votação de reitor e vice-reitor da UFCG, embora esteja em exercício de suas atividades no HUJB, Hospital Universitário Júlio Bandeira, gerenciado pela empresa EBSER. Requer ainda efeito extensivo a todos os demais servidores desta universidade que exercem as suas atribuições no HUJB. 2. Enfatiza o requerente que o HUJB é um órgão suplementar ao UFCG e que possui regulamentos próprios aprovados pelo colegiado pleno do Conselho Universitário e são originariamente subordinados à reitoria. É dizer, os servidores que prestam serviço no HUJB fazem parte da comunidade acadêmica nos termos dos artigos 19, 29, 39 e 41 do Estatuto da UFCG e do artigo 3º da Resolução SOD número 5, de 15 de outubro de 2020. Tópico 3. O ofício 5, que requer a inclusão do requerente na lista de votação, foi rejeitado pela Comissão Eleitoral, por entender que, apesar desses servidores pertencerem ao quadro de permanência da UFCG, eles não estão em efetivo exercício da universidade. Tópico 4.
a comissão eleitoral não requereu parecer formal da Procuradoria da instituição sobre a demanda em questão. Tópico 5. Este relator, que ora subscreve, recebeu o recurso eletronicamente no 17/11/2020, no período da tarde. Fundamentação. Para que se realize um parecer diante dos fatos levantados, necessita-se de um conjunto de elementos mais robustos que garanta a segurança jurídica a quem relata, além de mais tempo para se realizar uma pesquisa apurada. Assim, ao se fazer uma interpretação sistêmico-jurídico, conclui-se que não há possibilidade de realizar um parecer conclusivo, já que se tem elementos e lapso temporal suficientes que esta demanda tão complexa exige. Do parecer e direcionamento. Isto posto, de acordo com os princípios da autonomia universitária e da democracia assegurados constitucionalmente, o meu parecer é o seguinte. 1. Que a Procuradoria vinculada ao UFCG se manifeste em caráter de urgência, mediante parecer, sobre a seguinte indagação. É possível os servidores, docentes e técnicos administrativos da UFCG, que prestam serviços nos hospitais universitários HUJB e HUAC, geridos atualmente pela EBSER, estejam incluídos na lista geral de votação e, portanto, aptos a votarem para a escolha de reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Campina Grande. Segundo encaminhamento, que diante do perigo em mora, que é o perigo da demora, pois as eleições se realizam amanhã, 20/11/2020, sejam criadas 2 urnas especiais pela Comissão Eleitoral, uma para o setor técnico-administrativo e outra para o setor docente, que prestam serviços no HUJB e no HUAC, para votarem em separados. Que após a emissão do parecer pela Procuradoria, os autos retornem ao colegiado pleno para discussão e deliberação. Este é o parecer, os encaminhamentos, salvo o melhor juízo deste pleno. Antes de passar para as discussões... Oi? Ah, sim. Não, tudo bem, é porque eu ia já colocar em discussão. Mas está com a palavra, Jardel, para concluir. Sim, só para concluir, para esclarecer um pouco mais. Esses questionamentos sempre é bom vir acompanhado de um parecer da Procuradoria, porque o que envolve essa questão são a escolha do nosso reitor e vice-reitor. E, portanto, como foi esse processo repassado há poucos dias, ou seja, 48 horas, muito difícil dar um parecer sem elementos suficientes. E eu preciso de um embasamento para que eu possa dar meu relato final, tá ok? Mas isso também não vai tolher o direito de voto. Por quê? Porque aqueles que estão prestando serviço nos hospitais poderão, segundo o meu segundo encaminhamento, votar em urnas separadas e, após o parecer da Procuradoria, retornaria o processo para que a gente pudesse discutir e votar. Porque eu acho que, nesse momento, é o mais acertado a ser feito. E, após esse parecer, se o parecer, e eu estiver de acordo com esse parecer, que eu não sou vinculado ao parecer da Procuradoria, evidentemente, mas ele vai dar um embasamento legal, se for, como já existe uma votação em urnas separadas, se o parecer for favorável, para que os servidores que trabalham nos hospitais votem, aí só iriam fazer o quê? A complementação da votação. Se não, serão excluídos os votos. Okay? Essas são as minhas palavras iniciais. Em discussão está escrito Killer, em seguida Gelmires e também Homero. Com a palavra Killer. Obrigado, professora. Só para esclarecer algumas coisas. Certo? Como o professor Jardel comentou, isso realmente é um tema complicado. Tem uma área muito grande aí. Killer, com licença, eu peço aos colegas que desliguem o microfone e só habilitem quando falar, por favor. Porque está com microfonia. Eu consegui conversar pessoalmente com o procurador sobre esse tema, certo? Mas eu não cheguei a fazer a consulta formal porque o procurador estava afastado por motivo de saúde. Eu não sei qual a situação dele atualmente, não sei se ele continua afastado ou não, mas ele estava afastado. E quando o processo foi votado na comissão, foi de entendimento da maioria da comissão, certo? Não foi unanimidade,
mas foi de entendimento da maioria que esses servidores, eles não estariam na UFCG, eles estariam efetivamente na EBSER, que, portanto, não teriam direito a voto. Como o processo, o recurso foi feito administrativamente, certo? Eu optei por não fazer a consulta formal, certo? E deixar que o relator do processo fizesse o juízo dele sem interferência da comissão. Depois, até mesmo porque a comissão já tinha decidido e eram águas passadas, né? Essencialmente, o que o procurador me falou foi que a UFCG tem que decidir quem é e quem não é membro da comunidade que pode votar. Eu me lembro de ter visto em algum lugar, memória pode estar falhando, que tem algumas instituições, inclusive, que permitem que servidores aposentados votem. Ou seja, o que eu estou entendendo dessa conversa é que legislação nenhuma diz qual é a comunidade universitária em atividade, certo? Isso não está definido. E caberia ao colegiado pleno definir isso. Tá? Isso, inclusive, é um ponto de falha da nossa legislação, da nossa resolução, que talvez precise ser abordado no futuro. Tá bom? Então, era só esse esclarecimento e trazer uma novidade, professor Jardel, que uma das docentes nesse processo do Júlio Bandeira, ela estava numa situação muito peculiar, ela pediu a reconsideração do caso dela, e o caso dela foi reconsiderado, que foi a professora Sonali. Por quê? Porque a professora Sonali, ela está cedida ao HUJB, mas ela está em sala certo? Então, ela tem disciplina assignada a ela, certo? Então, a comissão entende que essa professora, em particular, é uma professora em efetivo exercício, não tem dúvida com relação a isso, tá? Embora não tenha sido unanimidade também, mas não ficou dúvidas com relação ao fato de que ela está realmente em atividade. Então, primeiro, eu gostaria de pedir que o nome dela fosse retirado dessa lista, porque ela vai ser incluída na lista de quem vai votar na urna maior, na urna principal, vamos chamar assim. E a outra coisa que eu gostaria de pedir ao colegiado é que o colegiado dissesse claramente o que nós vamos fazer com essas urnas adicionais, certo? Primeiro, se serão, porque são dois processos, se serão 2 urnas para cada processo, ou se serão uma urna para docentes e uma urna para servidores técnico-administrativo, certo? Seriam só 2 urnas no caso, ou 2 urnas ou 4 urnas no total. E segundo, nós temos um problema pragmático, que é, nós temos que divulgar o resultado da eleição até amanhã. E nós temos que escrever um relatório que tem que ser enviado ao pleno até a próxima sexta-feira. Quer dizer, dependendo do resultado, né? Se não tiver segundo turno, o relatório tem que ser enviado até sexta-feira. Então, eu queria saber do colegiado também o que é que a gente vai fazer com essa segunda urna. A gente vai abrir ela e somar e botar no resultado final, ou a gente vai abrir para saber o resultado e aguardar o pronunciamento do procurador para saber se soma ou não, ou a urna vai ficar fechada até que o procurador se pronuncie. E dependendo do pronunciamento dele, a gente abre a urna ou não abre a urna, certo? Eu acho que esse posicionamento também é importante por parte do colegiado, tá bom? Era só isso que eu tinha a falar. Obrigado, professora. Obrigado, Killer. Com a palavra, o professor Gelmires. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem, né? Em relação ao relator, o professor Jardel, ele foi muito feliz. Eu gostei do parecer dele, né, porque eu acho que esse processo deveria passar pela Procuradoria Jurídica. Não é isso? Mas, então, o que é a EBSER? A EBSER foi criada para gerenciar os hospitais universitários. É uma coisa que não tem nada a ver com reitoria, com processo de reitoria. Né? Vocês me desculpem, mas não tem nada a ver com processo de reitoria. Ela foi, até por acaso, se fosse na eleição lá do hospital universitário,
né, para decidir, eu acho que era importante eles votar, porque eles estão participando dos hospitais universitários. Agora, ele não faz parte do quadro da universidade. Né? Nós, servidores da UFCG, nós somos regidos pelo regime jurídico único. Não somos regidos pelo EBSER. Né? Então, a gente tem que acabar com isso, de chegar, prestador de serviço, né, que é contratado pela empresa, que é que vota para destino, para questão de reitor, para diretor de centro, para chefe de departamento. Não tem nada a ver, na minha opinião, uma coisa com outra. E tem que acabar com isso. Né? Tem que acabar com isso. A EBSER, o servidor da EBSER, é praticamente para os hospitais universitários. Ele não pode decidir, inclusive, ele é totalmente diferente do regime dele, do regime jurídico único. Né? É totalmente diferente do regime jurídico único. O professor Jardel botou essa votação em separado, sou totalmente contra. Isso vai embaraçar o processo todinho. Né? Isso é uma discussão para o futuro. O futuro, se quiser discutir, que eu voto contra a permanência de qualquer servidor que não faça parte do quadro permanente da UFCG, tanto a nível de professor, de técnico administrativo. Né? Eu sou contra, porque a EBSER, o regime deles é totalmente diferente do regime jurídico único. Gente, tem que botar isso na cabeça. Não adianta a gente querer, né, tapar o sol com a peneira. É isso? Então, eu vou dizer logo que meu voto é contrário a qualquer pessoas que não faça parte do quadro permanente da UFCG e que seja regido pelo regime jurídico único, que é o nosso regime. Né? Então, a EBSER é CLT, lá a qualquer hora, se ele não o cara bota para fora, bota, se não gostar, bota, e o reitor, a EBSER não tem nada né, para distinguir o destino de uma universidade. Então, a gente tem que melhorar. Agora, deveria ter o parecer jurídico, né, da Procuradoria para a gente se embaraçar mais. Mas eu, na minha opinião, na minha modesta opinião, eu acho que o EBSER não faz parte do quadro permanente da universidade. Obrigado. Ok, professor Gelmires, obrigado. Com a palavra, o professor Homero. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde, os colegas. Professor Gelmires, inicialmente, gostaria de esclarecer que não está se pedindo para o pessoal da EBSER votar. O professor Gelmires está me ouvindo? O pedido não é... Porque eu entendi no parecer de Jardel e o pessoal da EBSER para votar, pelo menos até uma urna separada. Né? Não se trata disso, professor. O que está se pedindo é para os servidores da UFCG em exercício nos hospitais universitários votem. É isso que está se pedindo. Eu, por exemplo, estou impedido de votar. Não. Então eu vi mal os servidores que estão da UFCG, do quadro permanente, lá, eu sou a favor. Exatamente. O senhor veja, por exemplo, a situação esdrúxula que eu me encontro. Eu sou do colegiado pleno, representante docente do CCBS no colegiado pleno. Vou votar na lista tríplice, mas eu não posso votar num candidato. Você veja o conflito que está havendo nessa situação. Então, o pedido é que os servidores da UFCG, em exercício nos hospitais, votem. Nós fazemos progressão funcional bianualmente, nós fazemos parte da folha de pagamento da UFCG, nós estamos submetidos às normas da UFCG e eu não posso votar? Não, eu entendi, eu estava entendendo o contrário. Mas eu entendi, estou a favor. Então, em determinado momento, quando se interessa, os hospitais são da universidade. Quando não interessa, os hospitais não são da universidade. Isso não pode acontecer. Nós somos órgão suplementar da reitoria. Isso está no Estatuto da Universidade. Então, nós temos o direito de votar. Então, o pedido se trata disso. Eu quero votar. Eu quero votar amanhã.
mas de acordo com a decisão da comissão, eu estou impedido. Agora, quando chegar no dia da votar a lista tríplice, eu vou votar. Que confuso está isso, não é? Então, muito obrigado. Obrigado, Homero. Jardel, você como relator, se posicionar a qualquer momento. Tem várias outras pessoas. Você prefere a cada 3 intervenções falar? A cada 3. Então, acabamos de concluir a terceira intervenção com a palavra o conselheiro Jardel. Em seguida, passaremos a palavra para Mônica, Matheus Augusto e Chico. Eu havia me inscrito, viu? Sim. Desculpe. Chico, depois Mônica e depois Matheus. Isso. Ok. Posso... Boa tarde. Só para... Jardel, se você me permite, Jardel, eu posso te fornecer uma informação a mais com relação à questão de questão legal que pode subsidiar qualquer outra coisa, pode ser? Sim, é justamente isso, porque como eu peguei nesse processo faz 48 horas, e é um processo complexo, você entendeu? Isso é uma tese, a gente tem que a gente chama no direito de engenharia jurídica, a gente tem que fazer uma construção. Como não tem um subsídio suficiente, eu não posso dar um parecer conclusivo. Agradeceria bastante, amigo. Vamos lá. Eu, infelizmente, fui voto vencido. Eu estou na comissão. Boa tarde a todos e a todas. Infelizmente, eu fui voto vencido na comissão, apesar de tentar explicar com os argumentos necessários que eu vou apresentar ao colegiado. Eu não sei, né? Vou apresentar e vocês avaliam. 2 pontos. Primeiro, se vocês acessarem o portal da transparência, e essa é a primeira questão, vocês vão observar que na parte inferior que tem... Eu coloquei aqui o nome do professor Homero, porque ele que foi o requerente, coloquei o nome do professor Homero. Vamos lá. Quando você coloca histórico dos vínculos com o Poder Executivo Federal, você vai encontrar tipo de vínculo, que é o cargo, a função, data de início, data de término, órgão, entidade e cargo. Eu vou desconsiderar até os primeiros. Vamos ficar para os 2 que estão mais em xeque aqui. Quando você vai observar, e aí cada um pode acessar, bota o nome do professor, bota a portal da transparência e vai achar a página que eu estou mostrando. No final, vai estar dizendo o seguinte, onde tem data de início e data de término, não tem nada preenchido pelo governo federal. Ou seja, o professor Homero, ele está sendo reconhecido como integrante da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Federal de Campina Grande, que eu olhei outros exemplos, tá, gente? Integrante da Universidade Federal de Campina Grande, como professor do 3º grau. E pela empresa brasileira de serviços hospitalares, ele está vinculado como professor do magistério superior. Então, não há contradição. Se não tem uma lei específica, eu vou mostrar que até tem, tá? O professor Homero, eu acredito que outros colegas também estejam na situação que são cedidos, e aí técnicos também, ele está dizendo nesse documento que é o documento que faz a emissão do histórico de vínculo para fins futuros, está dizendo lá que ele está vinculado à Universidade Federal de Campina Grande e vinculado à empresa brasileira de serviços hospitalares. É óbvio, porque ele foi cedido para lá. Mas o ponto que eu estou querendo chegar é que ele está como professor nas 2 situações. Então, não há contradição. O professor, eu acredito que outros colegas também que estejam nessa mesma situação, que tem a relação deles, a sugestão que eu dei naquele momento era, vamos acessar o portal da transparência, a gente identifica o histórico, e aquelas pessoas que estão como professor técnico, reconhecidos como vinculados à Universidade Federal, estão aptos ao voto. Então, essa é a primeira questão. A outra questão, para terminar minha fala, é a Lei 8112. No artigo 93 da Lei 8112 diz, o servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade de poderes da União, do Estado, do Distrito, do município. Mais adiante, no parágrafo, mais adiante, vai reconhecer a que tipo de vínculo. E se vocês forem um pouco mais adiante, no artigo 102, eu estou com problema aqui com o mouse, mas eu já chego rapidamente. Quando vai colocar a questão do tempo de serviço, o artigo 102 inicia o termo, isso é da lei, tá?
além das ausências ao serviço previsto no artigo 97, aí você volta ao artigo 97, vai estar lá dizendo que são a situação que é necessária, além deste, você tem exercício, encargo de função, no inciso 3, do governo ou administração em qualquer parte do território nacional por nomeação do presidente, e vai dizendo mais... Eu me perdi aqui porque eu tinha colocado destacado, mas está no artigo 102, indicando que a pessoa pode estar vinculado como sendo cedido também. Bom, aí o argumento, né, de um dos colegas, isso é contar para tempo de serviço. O argumento é válido se a gente não levar em consideração que o tempo de serviço é um reconhecimento de que a pessoa está vinculado. Do contrário, ele não receberia a aposentadoria do tempo em que ele está vinculado. Enfim, só para finalizar, para não passar muito meu tempo, eu quero dizer o seguinte. Em primeiro lugar, se a gente não tem uma norma específica, conforme o professor Jardel bem pontuou, o site da Transparência Pública e o contra-cheque do professor atestam que ele está na Universidade Federal de Campina Grande. Porque, do contrário, ele estaria recebendo contra-cheque por outra instituição, gente. Se eu estou recebendo meu contra-cheque pela Universidade Federal, significa que eu sou funcionário da Universidade Federal. Estar cedido é um direito que eu tenho, de estar cedido. Agora, a gente poderia colocar a questão de estar ou não na função. Por exemplo, eu poderia estar cedido para ser prefeito. Eu não estaria na função que eu fui contratado. Agora, um argumento de um dos colegas foi, mas não está em sala de aula. Aí é limitar bastante a função de um professor. A função do professor não é estar apenas em sala de aula. É pesquisa, extensão, é administração. Entendeu? Então, a sugestão que eu repasso, só para não ter talvez a necessidade de falar novamente, é que, além de reconhecer de imediato, considera a necessidade de um parecer do procurador, mas foi tentado, feito esse parecer, conforme o Killer pontuou. Como a gente não tem uma forma de garantia total, a recomendação que eu proponho é que se tenha 2 urnas, não se coloque 4 urnas, Killer, porque o que eu sou contrário a 4 urnas, que a gente estaria identificando as pessoas, entendeu? São pouquíssimas pessoas. Se você puder mencionar quantos estão nessa situação, acho que não passa de 50. Mas se a gente coloca 4 urnas, existe a possibilidade de a gente identificar quem votou em quem. Se a gente coloca 2 urnas, dificulta mais. Então, resumindo a história, está amparado na lei e está... 30 pessoas nos HUs, certo? 30 ou 31. Ó, pronto. 60 pessoas, entendeu? Se a gente divide, vai ficar fácil uma identificação posterior. Se a gente coloca a urna à parte, primeiro, concede o direito às pessoas, porque uma coisa pior do que a gente não permitir a possibilidade de ter o direito a ser, porque depois não vai ter mais como votar no primeiro turno. Uma coisa é ele votar e a gente analisar se os votos são ou não válidos. E outra coisa é ele não poder votar. Isso é uma questão séria. Eu proponho que se dê o direito ao voto, sejam 2 urnas, uma para técnico, outra para professor, com uma descrição da situação, ciente de que está sendo analisado o processo pela Procuradoria, e a gente dá o parecer. O procurador ele tem que ter um tempo para dar o parecer. Mas, a priori, eu reitero a questão dos 3 fatos. Está recebendo pelo contra-cheque da universidade. No Ministério está dizendo que ele, no órgão da Transparência Pública, está dizendo que ele é professor da universidade, e a lei está dizendo que ele pode. Né? Então, só para finalizar, aquela máxima, né? Bigode de gato, orelha de gato, rabo de gato é gato, gente. Não tem como contraditar. Ok, obrigado, professor Xisto. Mônica, por favor. Boa tarde a todos e a todas, colegas. Eu estou superintendente no Hospital Universitário Júlio Bandeira e, assim como o professor Homero, eu sou representante dos docentes do CFP no pleno. Então, eu reforço o posicionamento do professor Homero e dos questionamentos a respeito do direito de voto, mas a minha fala é no sentido de esclarecer que aqui no hospital são 12 servidores cedidos entre professores, entre docentes e servidores técnicos administrativos, e entre os professores existem outros que estão
em pleno exercício em sala de aula. Então, já que foi realizado exclusão em relação à professora Sonali, é necessário que se faça de forma unânime ou se exclua minimamente os que estão em sala de aula, porque dessa forma estaríamos realizando um grave erro de excluir uma colega docente, né, por ter sido reconhecido o direito por ela estar em sala de aula, porque nós temos outros docentes cedidos em exercício aqui no hospital que também possuem carga horária em sala de aula. Então, era isso. Eu quero deixar bem clara a necessidade do pleno rever essa questão. Professora, eu posso só esclarecer a colocação da professora Mônica? Claro, Killer. A professora Sonali foi a única que foi beneficiada dessa revisão, porque ela foi a única que pediu que fosse revisto. Certo? A gente, como comissão, realmente a gente não tem como saber quais são os docentes que estão em cada situação. Então, a professora Sonali foi a única. E ela anexou documentação. Então, se os outros docentes tivessem feito também, certamente a gente teria revisto. Certo. Só complementar, para encerrar minha fala, em virtude do processo estar em análise no pleno, preferimos aguardar pelo posicionamento. Mas, se ainda houver tempo, acredito que os professores também possam realizar essa solicitação, mas eu acredito que o tempo é muito curto para isso. Ok, Mônica, concluiu? Com a palavra, Matheus Augusto. Boa tarde a todos. Eu acho que o professor Jardel foi muito feliz no parecer dele de fazer o encaminhamento para a Procuradoria. Eu faço parte como representante dessa comissão, na comissão eleitoral, na realidade, e lá foi discutido a respeito disso. O professor Killer apresentou essa questão do afastamento, né, por motivo de saúde do procurador, certo? Então, por esse motivo, acredito que não foi lá colocado em diligência na Procuradoria para ter um parecer, né? Também foi levantado na reunião da comissão de que existiria uma preocupação do seguinte caso, de que se fosse retomado, né, esses servidores específicos que estão cedidos para a EBSER na lista de votantes, deveria ser, todos os servidores cedidos estariam dentro da mesma regra, né, pois não seria só a questão desses servidores da EBSER, que estão cedidos à EBSER, né, foi levantado isso, foi colocado isso na discussão, então é importante isso também, professor Jardel. Dentro dessa discussão, eu acredito que se o professor Jardel puder incluir, faço aqui uma solicitação, essa situação inusitada, que é da professora Maria Mônica e do professor Homero, deles estarem cedidos e serem representantes docentes, esclarecer isso para que também não tenha nenhum problema de decisões a respeito do pleno, né, porque é uma questão inusitada, que eles estão no colegiado pleno como representantes docentes, sendo cedidos para a EBSER, e quem sabe esse esclarecimento é importante, porque também pode corroborar, né, na decisão que venha a ser tomada aqui a respeito da inclusão ou não deles dentro da lista. Então, eu acho que seria interessante, porque eles estão como representantes docentes pelo que eles comentaram. Eu gostaria que o professor Jardel fizesse essa reflexão e se pudesse anexar junto nesse encaminhamento para a Procuradoria, essa questão dos professores Homero e da professora Maria Mônica serem representantes docentes no pleno, né, e estarem cedidos à EBSER, se isso pode, porque isso daí pode esclarecer muito a respeito da possibilidade, né, de inclusão deles dentro da lista. E também essa questão de não somente os servidores daí do próprio, que estão cedidos à EBSER, mas sim todos os servidores cedidos que a FCG tem. Creio que todos teriam o mesmo direito, né, pelo critério da isonomia, então não seria só esses especificamente. Então, o direito da autotutela, a comissão deveria implementar essa questão a todos os servidores que fossem cedidos, dependendo da decisão que vier do colegiado pleno, certo? Esse é minha solicitação ao professor Jardel, se ele achar pertinente, é claro, e encerro aqui a minha fala. Obrigado. Obrigado, Matheus Augusto. Antes de passar a palavra para o professor Jardel, relator deste processo, eu queria informar que, durante a fala do professor Geomires, eu liguei
vocês devem ter percebido que eu estava ao celular, eu liguei para o doutor Nitão, para, digamos assim, preveni-lo da possibilidade dele ter que dar um parecer urgente. Ele disse que não tem problema, que ele dará esse parecer urgente, que é se enviar o processo para ele, ele de pronto já entrega. Nós poderemos, caso haja necessidade, fazer uma outra reunião extraordinária para tratar do processo depois do parecer do doutor Nitão, mas ele também já me adiantou qual é a leitura que ele faz e que ele resumiu aqui. Estou vendo agora que ele me mandou uma nova mensagem, enquanto o Jardel estiver falando, eu vou ouvir essa mensagem, mas, a princípio, o que ele disse é que a instituição, ela tem autonomia para definir quem é a comunidade que vai votar. E eu só queria lembrar que a resolução que está regulamentando o processo, ela estabelece lá no seu artigo 3º que a comunidade universitária que constitui o universo participante da consulta eleitoral será constituída de, inciso 1º, membros do corpo docente do quadro permanente da UFCG em efetivo exercício, membros do corpo técnico-administrativo pertencentes ao quadro permanente da UFCG em efetivo exercício, membros do corpo discente dos cursos de graduação, programas de pós-graduação, residência médica, escola técnica de saúde de Cajazeiras, regularmente matriculados em disciplinas e em efetivo exercício de suas atividades acadêmicas. Então, como só temos isso, parece-me que a dúvida está exatamente em o que vem a ser o efetivo exercício. E se a gente junta essa informação com a informação que o professor Xisto colocou no chat, né? Artigo 102, foi isso? Artigo 90... artigo 102, ele está se reportando aí, porque eu copiei e colei, mas está logo acima. Artigo 102, vai se reportar o 97, mas além do 97, são considerados como efetivo exercício. Aí está dizendo aí o inciso 2, cargo de comissão equivalente em órgão ou entidade dos poderes da União. Dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Eu acho que é importante que a gente analise essa situação. Mas nós votaremos o parecer do relator e ele está com a palavra agora. Obrigado pela concessão da palavra. Para vocês terem ideia como é complexa a causa. Eu fiquei sabendo agora, né, que uma professora pela comissão foi dada porque estava em sala de aula. Olha como a questão ela é um pouco mais complexa. E os demais que, como o professor Médio, participa da parte administrativa, ele também, quer queira ou quer não, está prestando serviço à universidade, embora esteja na EBSE. Ou seja, são questões pontuais que nós temos que observar, para a gente não cometer injustiça. Quando a palavra de Ivânia, o professor então conversou quando ela disse que cabe a nós decidir, sim, cabe a nós, mas quando eu digo efetivo exercício, ele é muito abrangente, ele é aberto. Como ele é aberto, tem que passar por votação desse pleno. Mas, para isso, eu tenho que ter um razoamento legal, fundamental, para que a gente possa discutir melhor. E não em 48 horas. Vocês estão me entendendo a minha preocupação para a gente cometer injustiça. Por isso que eu ainda faço algum encaminhamento no sentido de termos urnas separadas. Eu concordo que deve ser duas urnas, como o Xisto falou. Uma para técnicos, outra para professor. E eu vou ainda mais além. Nós poderíamos contar, sim, abrir as urnas, só que contaríamos em separado. Você está entendendo? Seria uma para se analisar. Por que contaria em separado? Porque a gente não sabe, por exemplo, se essas urnas serão importantes para decidir o segundo colocado.
Vocês estão me entendendo? A gente tem nosso somatório, fica aí separado. E semana que vem, segunda ou terça-feira, a gente pode se reunir, por exemplo, para discutir se esses votos que aconteceram, se eles vão ser incluídos ou não. Porque a gente está dentro de uma interrogação, nós temos pouco tempo e a causa é muito complexa. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado e cautela o que a gente vai fazer aqui hoje. Eu entendo a compreensão de Matheus, que fala, Jardel, então, se a gente liberar para o EBSER, libera para todas as sessões, aí eu vou discordar um pouquinho, Matheus. Por quê? Porque a EBSER, na minha opinião, é uma sessão muito atípica, especial, entendeu? Porque se eu estou cedido ao MPF, por exemplo, ao FPB, por exemplo, aí é diferente. Por quê? Porque meu efetivo está sendo lá, bem como também, eu não estou tendo nenhum vínculo com a UFCG. E queira ou quer não, os hospitais universitários têm um vínculo com a UFCG, tá me entendendo, né? Ou seja, é uma sessão um pouco atípica. Por isso que eu preciso de um parecer da Procuradoria, que, como nós sabemos, que já não pôde ter devido às circunstâncias, sim. Mas é importante até para respaldar esse colegiado. Vocês estão me entendendo? Até para respaldar a gente. Porque se houver uma judicialização desse ato, a gente pode até responder. Vocês estão me entendendo minha preocupação? Eu estou querendo resguardar todos nós aqui. Tá ok, pessoal? Isso é por experiência. Aí o que acontece? É importante o parecer para dar um norte. É claro que o parecer não vai dizer volta, não. Vai dar um norte a gente. Aí a gente vai rediscutir essas questões e vai dizer se as urnas separadas vai contar ou não. Porque a gente não sabe se vai ter segundo turno, a gente não sabe se essas urnas vai decidir o segundo colocado para ir para o segundo turno. Vocês estão me entendendo? Por isso que quando formos abrir as urnas, vamos abrir todas as urnas. Só que essas urnas em separados, a contagem de voto vai ficar em separado. Dependendo da próxima reunião, que disser, inclui-se o voto, aí a gente vai incluir os votos. Se dizer, não inclui os votos, aí pronto, discrimina-se a votação e permanece o resultado que foi até agora colhido. Vocês estão entendendo a linha tênue desse caso, como ele é? Porque na medida que a professora Sonali, salvo engano, ela foi readmitida a votação no pleito, abriu uma brecha, por quê? Porque, na minha opinião, o professor Homero teria direito automaticamente também. Porque, embora ele não em sala de aula, mas ele está em parte administrativa também dentro da universidade. Ou seja, esses casos específicos, como o Matheus falou, a gente tem que ver também. Vocês estão entendendo a preocupação, a gente cometer injustiça. Mas o mais importante nesse momento, Matheus, só para fechar aqui, é que nós não proibimos o voto, o direito a voto. Vocês estão me entendendo a minha preocupação? Vamos escolher o parecer da Procuradoria, mas também não vamos tolher o direito a voto daqueles que estão na EBSER. Bom, essas são minhas pontuações. Está escrito Matheus Souza. Em seguida, professor Xisto. Professora Vânia, viu minha segunda inscrição? Vânia, com licença. Geomíris, agora eu acabei de ver. Eu preciso fazer uma pergunta. Matheus Souza, é docente ou Vicente? Matheus Souza, quem é, por favor? Pediu a palavra. É a Nielson. Está com o microfone mudo. Como? É a Nielson que está com o microfone mudo. Matheus Souza é a Nielson. Tá ok. Exato. Obrigado, Franklin. A Nielson aqui. É muito nome na avisa. Os codinomes. Ele está com carinha de Vicente. Tá bom, Posso falar, professora? Inscrição muito anteriormente para o professor Cristo. A 16h55. Então, gente, com a palavra, Nielson. Peço desculpas pelo codinome, é meu filho. Oi? Sim, Anielson, é você que está com a palavra. Pronto, então, gente, boa tarde. Veja bem, o meu entendimento com respeito a essa questão
já foi bem esclarecido aí pelo professor Xisto. Estou pronto para votar, não tenho dúvida, a Lei 8.112, artigo 102, servidor em efetivo exercício, mesmo se recebido aos órgãos municipais, estaduais e federais, tem direito a voto. A professora Vânia já leu aí o regimento com relação às pessoas que têm direito a voto. O procurador é claro também, acredito que se for encaminhar para ele, ele vai devolver dizendo que nós temos autonomia para decidir isso. Pelo que eu conheço do doutor Nitão, das vezes que conversei com ele sempre diz, Anielson, qual é a dúvida jurídica? A dúvida vai se esclarecer. Se não for uma dúvida jurídica para explicar alguma lei, ele vai jogar de volta no bom sentido para a gente. E a gente deve fazer uso dessa autonomia universitária. O processo eleitoral, da forma como tem sido feito, é algo novo. Todos nós sabemos disso, é algo delicado. Penso que votar em separado, urnas à parte, para deixar para depois o risco, pode dar justiça depois. Então, considerando artigo 97, 95, 112, nosso regimento, e o entendimento já prévio do procurador, de que nós temos autonomia para decidir, eu, com respeito ao parecer do relator, creio que nós devemos votar já agora decidir essa questão. E já adianto meu voto, que é pela inclusão dos servidores afastados na lista de votantes, como bem já explicou o professor Xisto. Essa é a minha fala, obrigado, professor. Obrigado, Anielson. Com a palavra, o professor Xisto. Demais. Eu penso que o professor Homero tinha pedido antes, não é isso? Não. Posso falar? Homero, tem algum problema? Posso falar? É rápido, Homero. Eu só vou usar 1 minuto dos 3. Sem problema, fica à vontade, professor. Pronto. Desculpa, professora. Homero, eu realmente passou batida aqui no chat, não vi sua segunda inscrição. Professora e os demais colegas, eu só quero uma atenção especial para uma coisa que nós não temos, que é o tempo, certo? Veja bem, se vocês olharem o calendário do cronograma da eleição, dia 23 é o dia previsto para divulgação. Vai ter o recurso, que são 2 dias. Dia 25 tem que recomeçar para no dia 30 ter o segundo turno. Adiar por mais 1 dia, 2 dias, vai resultar, em caso de segundo turno, num risco muito grande, porque a gente tem que finalizar essa lista na data que está prevista por conta do período que nós temos restante. Então, esse é um cuidado. Então, qual a sugestão que eu quero que os colegas ponderem? Primeiro, o procurador já anunciou a questão da nossa autonomia nesse contexto. Eu acredito que ele vai dar um fundamento mais embasado. Eu penso que ele pode fazer isso, talvez, professor, em 24 horas, um tempo razoável, ou até mais mesmo, mas que na segunda-feira a gente siga o parecer do procurador, porque pelo visto vai ser favorável, e que seja contabilizado os votos, que a gente saia daqui com a definição dizendo, 1, os cedidos têm direitos que estão vinculados, 2, vai ser separado as urnas, caso haja necessidade de algum processo, alguma coisa, a gente ter como mapear, essa é a segunda questão. E 3, a gente precisa contabilizar, não dá para guardar a urna para um outro momento, porque nós não temos tempo, tem que ser contabilizado. E se a gente sai daqui com um entendimento, e aí a instância do colegiado pleno é a que define, com o entendimento que são válidos os votos, então quem ficar em terceiro lugar vai ter que se contentar, que entre, portanto, com o processo. Mas o fato é que existe uma tendência do amparo legal, existe uma tendência do amparo lógico, que a pessoa está com contra-cheque da universidade e está no portal da transparência, então é um amparo lógico. O amparo real, todos nós aqui, se a gente pegar o histórico dos últimos vídeos, o professor Homero está sempre presente nas reuniões do colegiado pleno. Então, chega a ser contraditório. Para finalizar mesmo, eu já agradeço, eu tenho que lembrar que a gente pode até não gostar da EBSER, mas o colegiado pleno aprovou a EBSER como uma instância vinculante à universidade. Ela é vinculada à universidade. Existe ela está sediada no hospital universitário, entendeu?
Então, eu acho que eu queria só ponderar, professora, com relação à questão do tempo. Killer pode dar a informação mais precisa do calendário, mas nós estamos com um calendário muito apertado. E uma prorrogação pode resultar, inclusive, no risco do pleito ser completamente inviabilizado. Ok, X. Enquanto vocês seguiam na discussão, eu falei que iria escutar a mensagem, o áudio que o doutor Nitão me mandou. Ele apenas me pediu que, se o colegiado pleno optasse por fazer esse encaminhamento, que isso fosse feito hoje. E eu, em conversa com vocês, disse, a gente pode chamar uma reunião para amanhã. Só que a gente tem uma questão regimental, que é a convocação, que nunca é feita assim, com 24 horas somente. A gente teria também que decidir sobre isso, sobre a possibilidade de uma reunião extraordinária com convocação extraordinária. Com a palavra, Homero. Professora, veja só, eu gostaria de esclarecer a seguinte questão. A questão de sessão. Veja, eu vou dar um exemplo prático. Eu sou da Unidade Acadêmica de Medicina. E tem um colega, que é o professor Geraldo Antônio, da Unidade Acadêmica de Medicina comigo. Eu estou aqui no Hospital Universitário, um órgão, a ambiência física, um órgão suplementar da reitoria. E o professor Geraldo Antônio está cedido ao Estado. Quem é que paga o salário do professor Geraldo Antônio? É o Estado. Mensalmente, o governo do Estado deposita o salário do professor Geraldo Antônio nos cofres da União. O meu não. O meu é pago pela folha da Universidade Federal de Campina Grande. Essa é a primeira coisa. A questão também que pode ajudar o professor Jardel é o contrato da EBSER com a universidade. O contrato permite que o professor continue dando aula, atividades teóricas. Eu estou aqui com o parágrafo 5º, na minha frente aqui, do contrato com a EBSER e a UFCG. Quando a sessão ocorrer, fica acordado que a contratada poderá disponibilizar sua participação em atividades teóricas da disciplina acadêmica do seu departamento de origem, conforme grade curricular apresentada, com carga horária semanal de até 8 horas. Então, isso é contratual. Eu não estou excluído, não posso ser excluído da universidade. Deixar que eu não vote é me excluir da universidade. Daqui a pouco vão querer que eu seja excluído do colegiado pleno, que eu não posso. Posso, sim. Eu fui escolhido pelos meus colegas para ser representante docente do colegiado pleno. Muito obrigado. Geomires, antes de passar a palavra para você, só justificar porque eu passei para o professor Homero. Na ordem de inscrição estava primeiro o professor Homero, depois o professor Anielson e depois o professor Xisto, só que eu não vi a inscrição do professor Homero, então eu só fiz uma correção. Estava registrada a sua inscrição e você está com a palavra agora. Tá bem, não tem problema não, filho. Desculpe aí. Eu gostaria também de pedir desculpa ao Homero, que eu pensei que a inscrição o pessoal da universidade já estava na lista de votação. Eu pensei isso aí. Como eu falei na minha palavra, que todos eles fazem parte do regime jurídico único. Como o Cícero falou, tem contra-cheque da universidade, é regido pela universidade, inclusive tem colega servidor que faz parte do sindicato aqui, os técnicos administrativos. Então, eu pensei, Homero, que esse pessoal já estava lá, estava querendo botar gente que fez concurso, né, na EBSER agora, aí queria botar para votar também. Essa foi a minha... Eu estava pensando. Eu pensei que o nome de vocês já estava constando na lista de votação. Entendeu? Mas o Cícero tem toda a razão. O Cícero já disse tudo. São todos regidos pelo regime jurídico único, tem contra-cheque da universidade, nunca ocorreu nas eleições, nenhum problema, nunca vi nenhum problema nas eleições passadas. Eu pensei que você já estava na lista lá.
Agora eu fico até triste, porque vocês pedindo da universidade, pedindo para votar, entendeu? Pedindo para votar, eu fiquei agora triste, sinceramente. Professor, muito obrigado. Um abração. Eu pensei que vocês nunca tinha acontecido isso, porque vocês fazem parte do quadro da universidade. Né? Então, meu voto vai ser favorável. Eu concordo com vocês. Vamos decidir logo esse negócio agora, porque faz parte. Quem é do regime jurídico 1, quem tem contra-cheque da universidade é do quadro da universidade. Se está na UBSER, porque na UBSER lá, todos os servidores, né, estão lá, da universidade, estão lá prestando serviço, porque isso é de praxe mesmo, e tem que fazer isso mesmo. Né? Mas a minha desculpa é isso, e eu sou a favor. Obrigado. Professor Jardel, quer fazer algum pronunciamento agora, depois de... Sim, para a gente finalizar, né, para a votação. Olha, pessoal... Não, ainda tem mais uma pessoa inscrita. Tem, para a gente finalizar, para a gente começar a discutir de uma forma mais enfática, né? Para passar a votação, né? Você quer escutar, tem mais uma pessoa inscrita? Sim, eu gostaria... Então, Matheus Augusto com a palavra. Não, novamente, eu solicitei a palavra só para ver, porque o professor Jardel não se pronunciou antes, que eu não sei se ele acabou não anotando aquela questão que, caso vá para a Procuradoria, verificar essa questão que foi levantada pelo professor Homero, né, desse caso inusitado de quem ser representante docente, né, e está cedido, né, colocar ponto nesse questionamento. Só essa a questão. Obrigado. Sim, só para adiantar, já para pegar no gancho, Matheus, eu acho que quando a gente pedir para a questão de todos da EBSER, vai ser incluindo todo, vai ser não ter tipo de discriminação, até pelo princípio da isonomia, tá certo? Acho que se for para votar um, vota todos. Acho que é bom esclarecer isso. Que pontuar um ou outro, aí teremos problemas, até judiciais. Entenda, pessoal, eu compreendo... Oi. Jardel, só um Oi. O professor Patrício pediu inscrição. Oi? O professor Patrício, do CCBS, pediu inscrição. Vânia, você viu? Não, desculpa. Mas não era cada 3? Não é cada 3 eu me manifesto? Ele foi o terceiro. Não foi assim que a gente combinou? Exatamente. Então, você se manifesta a qualquer momento, como qualquer conselheiro que está relatando para o... Tranquilo, mas até por questão da educação, né? Questão de educação e respeito, aí eu acho que até 3 seria interessante. Como ele foi o terceiro, eu gostaria, só para fechar o gancho. Assim que eu terminar, e a gente chama o próximo colega. Pode ser sim? Pode ser. Pronto, então, assim, só para finalizar, olha, pessoal, entenda. Eu sei que tem muitos aqui que estão preocupados, que querem votar hoje. E eu concordo, e eu acho interessante, porque eu acho que a gente deve tolher o direito de voto. Mas entenda a minha preocupação. É coisa de advogado, jurista, a gente é muito precavido. Entendeu? Até para que a gente não vire mais na frente uma questão de judicialização. Eu sei que nós temos autonomia, mas nossa autonomia não pode ser superior a estar registrada em lei. Porque se algum candidato se sentir invadido e recorrer ao Poder Judiciário, entendeu? Ele vai pedir essa gravação, vai pedir os pareceres, aí já perguntar, nem o parecer jurídico possui. Isso tudo tem que ser feito de forma institucional. A gente tem que fazer as coisas de forma pausadamente, entendeu? E colhendo esses elementos, a gente vai ter uma segurança maior para a gente decidir. Mesmo que o procurador diga, não, pertence a vocês, sim, pertence a nós. Aí a gente vai ter mais tempo para estudar a situação, porque é muito pouco tempo que nós temos. E eu, assim, respeito o professor Aniel, respeito os que querem votar agora, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas, eu acho que é um pouco temerário. Eu acho que o mais interessante no momento, é a gente ouvir a Procuradoria, os servidores da EBSER não serão tolhidos e irão votar, só que em separado. Após a nossa próxima reunião, a gente define de forma definitiva. Vamos ter cautela, vamos ter calma. Eu sei que o momento está acalorado, é uma situação complexa. Se fosse fácil, não estava aqui, não. Se fosse fácil, não estaria aqui. A própria comissão eleitoral já tinha resolvido e pronto. E acabou. Mas não. Entendeu? Assim, é uma questão, é uma sugestão. Não é só um parecer. É uma sugestão também. Certo? Mas fica a critério de vocês. Se os senhores quiserem que a gente decida agora, a gente decide. Entendeu? Não tem problema nenhum. Mas o risco é maior. Existe um risco maior por trás disso. Vocês estão me entendendo a minha preocupação, né?
Tá ok. Então, passa a palavra à presidente. Com a palavra, o professor Patrício. Boa tarde, colegas. Queria primeiramente pedir desculpa pelo atraso, eu tive um compromisso, então cheguei já, parecia que deve ter sido lido. Eu entendo o professor Jardel, respeito, mas não concordo. Eu queria primeiramente pedir desculpa ao professor Homero, professora Mônica e demais colegas da EBSER, que não são da EBSER, são funcionários da FCG, efetivos, estão cedidos e cumprindo trabalho excelente, inclusive na formação dos nossos alunos, são professores ainda, como diretor. Se assim não fosse, nossos diretores que não estão em sala de aula também não votariam? Eu não vejo dessa forma. Eu acho que estão lá, são professores, estão cedidos, eu acho que tem plenamente um constrangimento do voto separado. Eu não vejo nenhuma razão. Nós temos autonomia, esse processo é um processo de escolha, nós somos responsáveis como colegiado pleno, acho que deveria ter votação e já, como profissionais vinculados à FCG, em exercício da sua profissão. Cedido, trabalhando, realmente, coisa não vejo razão nenhuma para a gente fazer o voto separado e deixar depois. Então, usarmos nossa autonomia e também, claro, que todos esses que aí estão colocados são profissionais da UFCG e não da EBSER. Então, não tem porquê nem o voto separado. Para mim, seria votar agora na urna única. Só isso. Obrigado. Há mais algum inscrito, já que várias vezes eu pulei aqui inscrições. Socorro? Não, Vânia. Não, nenhum inscrito, não, mas... Então, a palavra volta para o relator, para suas considerações finais, e em seguida nós colocaremos em votação o seu parecer. Está mudo, professor Jardel, está mudo. Obrigado pela concessão da palavra. Professor Patrício, a questão aqui, não estou dizendo que os servidores da EBSER não são servidores da universidade, eles são. Agora, o grande questionamento aqui é que o que é efetivo exercício? Vocês estão me entendendo a sutileza da situação? O que é efetivo exercício? Está em sala de aula, que faz parte do pleno. Não está, nós temos autonomia, sem dúvida nenhuma. Certo? Mas a gente também não pode se precipitar no sentido de imaginar, só porque nós temos autonomia, a gente pode sair decidindo assim, não, vamos ser assim, assim, não. Acho que é bom a gente ter uma certa segurança. É meu ponto de vista. Entendeu? Não é constrangimento termos um separado, não é constrangimento, na minha opinião. O direito de voto está sendo protegido, está sendo reservado. O direito ao voto é um direito sagrado. E aqui ninguém está querendo tolher nenhum direito ao voto. Ao contrário, querendo preservar. Mas o que eu acho interessante é termos um pouco mais de calma nesse momento, entendeu? Se vocês entenderem que nós devemos votar no sentido de, sim, vamos inseri-los tranquilamente, não está problema nenhuma, mas só um adendo, uma sugestão, que o relator, diante da situação, que vê a sensibilidade da coisa no momento. Ok? Só essas minhas palavras. A professora Soad fez um questionamento aqui no chat, que eu acho que Jardel pode responder. Se o parecer do relator for votado e a maioria for contrário a ele, o que seria considerado como resultado? É um questionamento importante, porque o professor Jardel não está se colocando nem contra, nem a favor do requerimento, do requerente. Os requerentes, visto que são dois processos e ambos têm a mesma matéria, os requerentes solicitam ser incluídos na lista. O professor Jardel não está dizendo não são incluídos. E também não está dizendo serão incluídos. Então,
é um questionamento importante para a gente pensar. Obviamente que a gente vai se debruçar sobre isso após a votação, porque se o parecer receber votos favoráveis, esse questionamento da professora Soade fica, digamos, sem importância para esse momento agora. Sugestão de encaminhamento aqui. Zé Sérgio tem uma questão de encaminhamento. Pois não, Zé Sérgio. Boa tarde a todos. Eu cheguei um pouco atrasado, estou substituindo o Jorge, mas parece-me que há uma questão de encaminhamento. Se nós temos de fazer a consulta à Procuradoria, nós podemos considerar que o colegiado pleno permanece em reunião. Então, na segunda-feira, como foi sugerido, faríamos a reunião com relação a isto, tá certo? E parece-me que há duas propostas. Tem a proposta do Jardel e tem a proposta, nos termos que o Patrício colocou, pura e simplesmente incluir o pessoal, tá certo? Na mesma urna, sem ter urna separada. Obrigado. Ok, X tem outra sugestão de encaminhamento, que é acatar a sugestão do professor Jardel de urnas separadas, o que remete ao aceite e reconhecimento do direito dos servidores. Professora, só para finalizar, porque não deu tempo de digitar, que o professor terminou antes, nesse contexto, a gente poderia se reunir na segunda-feira de manhã para referendar e já publicar o resultado. Deixaria o resultado para ser publicado na segunda, após a reunião do colegiado pleno. Ok, ainda mais porque Zé Sérgio chamou a atenção realmente de uma possibilidade. Não seria uma nova reunião do pleno, essa seria apenas suspensa. E a gente retoma ela na segunda-feira para a tomada de decisões. Podemos, então, estamos todos esclarecidos o suficiente para... Professora, me permita, por favor, eu não estou totalmente ainda. É porque, na fala do procurador, já, pelo que eu entendi, houve um direcionamento de que, a gente tem autonomia, e 2, pelo jeito, ele teria, eu não sei se eu estou errado, né, mas que teria o direito, mas que, com certeza, a gente teria autonomia de decidir. Se a gente delibera aqui de acatar o posicionamento, então, independente da questão do procurador, que ele orienta, né, as questões, mas a gente tem essa questão a resolver, publica os resultados. Por que eu falo isso? Porque se a gente deixar, que até mesmo eu estou me contradizendo, mas eu vou explicar por quê. Se a gente deixa para segunda-feira, os candidatos, que, enfim, vão ter perda de tempo na divulgação, sabe? Então, eu penso que, em primeiro lugar, se a gente estiver de acordo que eles têm direito, então, independente do que for, o colegiado decidiu pelo que tinha direito, certo? Não está oficial, mas está ainda de forma oficiosa, mas pode ser válido como prova, o posicionamento do procurador, que disse que a gente teria autonomia. Então, a gente, embasado na autonomia, a gente pode dizer o seguinte, olha, eles têm direito, eu concordo que a urna seja separada, eles votam, e a gente publica o resultado da votação. Quem quiser entrar com recurso, entre, e cabe a nós depois analisar. Mas só um momentinho, Xisto. Jardel, deixa eu fazer só uma observação. Franklin pergunta se a reunião poderia ocorrer amanhã. Poderia. O doutor Nitão já se comprometeu a dar um parecer com a maior rapidez possível. Se Jardel encaminha um processo para hoje, nós poderíamos chamar a continuação desta reunião para amanhã às 16 horas. Ele teria, basicamente, digamos aí, umas 12 horas tranquilas para responder, 15 horas, 20 horas, e a gente faz a reunião amanhã às 14 ou às 14 não, desculpa, às 16 ou às 15 horas. Enquanto Xisto falava, e eu não coloquei em votação,
Fernanda se inscreveu, Geomires tem um encaminhamento a fazer, Daiane se inscreveu, e o doutor Netão me encaminhou mais algumas informações. O ponto é diferenciar efetivo exercício e local onde estão exercendo as funções. O decreto 5.707, que foi o citado por Xistos, que eu mandei para ele, nós estávamos com dúvida nisso aí, ele disse foi revogado pelo decreto 9.991 de 2019. Bom, dito isso, eu passo a palavra para Fernanda. Não, meu é só uma dúvida, né? Boa tarde. Professora, só uma questão de ordem, desculpa, só uma questão de ordem. Foi revogado, mas o inciso está válido, não? Confirme, por favor. O inciso 2, que é o que garante, está válido. É o inciso 2 que garante. Pessoal, só, desculpa, Fernanda. Desculpa, professora. Olha. Por isso que é importante o parecer jurídico, minha gente. Olha, é isso que a gente tem que entender. Uma lei é revogada, uma lei 19 renovou um decreto. A gente precisa de um norte jurídico para discutir isso melhor. A gente não pode atropelar essas coisas, não. Essas coisas são muito sensíveis. Uma questão dessa pode anular uma eleição dessa. Vocês sabiam disso? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. E eu estou ficando assim, temerário. Eu não vou negar a você. Um ato nosso agora pode, que queira ou quer não, anular essas eleições. Olha a nossa responsabilidade. Vocês estão me entendendo? A minha preocupação? Então, assim, eu acho que cada um tem sua colocação e vamos ouvir todas as colocações, mas não vamos deixar de passar para a Procuradoria sem manifestar. Ok? Desculpa interromper assim, porque eu achei importante esse momento. Professora, a presidente, por favor. Com a palavra Fernanda, que já estava, depois Daiane. Certo, é só uma dúvida mesmo. Quando a gente diz, porque o professor Jardel, ele tem um parecer e um encaminhamento. Nesse encaminhamento, ele indica eu chamei de abertura, né, mas a instauração de urnas em separado, até que esse caso seja resolvido. Se a gente suspende a reunião agora, a gente também não vota o parecer, né, ele vai ficar em aberto. É isso? E aí a gente nem encaminha essa possibilidade da instauração das duas urnas. É só uma dúvida, entendeu? O que significa suspender a reunião? Não tomarmos nenhuma decisão e, neste momento, o que está acontecendo até onde eu entendi? Essas pessoas da EBSER, que é o caso do professor Homero, da diretora também do Hospital de Cajazeiras, estariam impedidas de votar, essas pessoas, não é isso? Fernanda, se a gente vota favoravelmente ao processo de Jardel agora, a gente está votando em encaminhar a dúvida jurídica para a Procuradoria, em paralelo à criação dessas urnas e a coleta dos votos. E a gente volta, depois de esclarecida a dúvida jurídica, para saber se esses votos serão contabilizados ou não. Mas a coleta deles, eu tenho a impressão que é uma coisa que é certa no encaminhamento do professor Jardel, porque tem que ser feito isso, porque o STI precisa tomar as providências para fazer isso, e a eleição é amanhã. Não, eu entendi. Então, está super claro. A gente vota uma parte do processo, assim, essa reunião, a gente vota o parecer de Jardel. Neste parecer, além da consulta ao procurador, existe já o encaminhamento da instauração das duas urnas em separado. Ótimo, isso vai ser garantido, as pessoas não vão deixar de votar. E amanhã a gente retoma para decidir finalmente com o parecer, ou amanhã ou segunda-feira, com o parecer do procurador, não é isso? Só para esclarecer, para poder votar. Então, pronto, tudo bem, está claro. E eu acho que deve esclarecer também, só um momentinho, Vânia, esclarecer que esse parecer do procurador retornando ao processo, certo?
a gente vai discutir toda a demanda. Se quiser, eu vou fazer até outro parecer, baseado no parecer do procurador. Se for o caso. Se não, a gente vai discutir o parecer em si, se a gente tem autonomia ou não de votar. A questão é essa. Entendeu, Vânia? Entendi sim. Professora Vânia. Desde o início que eu entendi que você está propondo escutar a Procuradoria Jurídica para concluir o seu parecer. O parecer Exatamente. se conta ou não os votos só depois do parecer jurídico. Exatamente. A coleta dos atos imediata. Pois não. Professora Vânia, eu peço ao professor Jardel que quando for fazer, eu acho que, salvo engano, eu posso estar enganado, eu não sou da área, mas o que foi revogado foi o inciso 4 do artigo. Não foi o artigo. O artigo diz vide tal decreto, mas o vide tal decreto se remete ao inciso 4. Só inciso. Só o inciso. Olha, são essas questões que a gente tem que ver, entendeu? Vocês estão entendendo mas eu estou aqui repassando, Jardel, para Não, é importante isso aí, é importante, Xisto, porque quando a gente fala, se for só inciso, não vai interferir naquele fator, não no artigo inteiro. Tá ok? Você está entendendo? Por isso que é importante a gente ter esse parecer. Daiane, com a palavra. Boa tarde, gente. Acho que primeiro o parecer do professor Jardel foi muito bom. Acho que a gente não pode estar deliberando isso com tantos achismos e com tantas incertezas, a gente deliberar sem ter o respaldo jurídico. Eu acho que, mesmo que Nitão tenha feito esse translado de informações extraoficiais, a gente precisa ter o respaldo de um parecer legal da Procuradoria Federal. Então, assim, eu acho que não tem como a gente estar pensando em encaminhamento que não seja esse, inclusive para que mais na frente um processo que venha a ser judicializado em relação às eleições, que não é impossível de acontecer, tantos outros casos já têm acontecido em outras eleições na UFCG e em outras universidades, é muito importante que a gente tenha o precedente legal e esteja assegurado, né, o zelo pelo colegiado pleno também. Então, eu acho que a gente, inclusive, já tem muitos consensos aqui, muita gente já concordou com o parecer, já foi colocado, acho que a gente pode ser mais encaminhativo e já partir para a votação, assim, em relação ao parecer do professor Jardel. Ok, não há mais nenhum inscrito. Então, nesse momento, Matheus, você tinha pedido inscrição? Mas é uma questão só de ordem mesmo, professora. Pois não. Pelo seguinte, se for votado o parecer do professor Jardel, e que eu sou de acordo, já antecipo aqui, com o encaminhamento perfeitamente com o encaminhamento que ele fez, eu só faria uma ressalva aqui a respeito de, seria somente os cedidos para a EBSER ou seria os servidores cedidos da UFCG? Entendeu? Eu só faço essa ressalva para seria só a EBSER, viu, Matheus? Só a EBSER. Então, em outros... Não, porque aí entenda, essa já é uma sessão um pouco mais complexa, porque é muito peculiar essa questão da EBSER, porque a EBSER, quer queira ou quer não, está dentro da UFCG no bom sentido. Já se eu sou cedido à MPF, por exemplo, Justiça Federal, não, eu estou sendo realmente lá desvinculado totalmente da FCG. Então, eu acho que nós devemos discutir somente da EBSER. Que se formos abrir para todo mundo, aí vai ser um precedente muito perigoso. Entendeu? Tá. E, além disso, o questionamento... Porque essa questão de ordem, na realidade, não era nem encaminhamento, porque isso pode também gerar algumas dúvidas de pessoas que estão cedidas para órgãos comuns, né? Justamente. Agora... Agora, eu tenho uma sugestão futura, a gente pode se reunir depois para mudar a resolução e deixar claro isso daí. Vocês estão me entendendo? Que o correto é isso. Eu acho que a gente pode depois discutir. Eu vou passar a palavra para Geomires, porque ele tem uma questão de encaminhamento, mas antes eu vou lembrar a Matheus que nós estamos tratando de 2 processos cujos demandantes, cujos requerentes solicitam apenas a inclusão dos servidores da UFCG que estão prestando serviço em hospitais universitários que são gerenciados pela EBSER, tá certo? Então, lembrando aquela velha história, a gente não está concedendo ou negando o que não, aliás, concedendo o que não foi solicitado. Nesses processos, há requisições, não. Há requerimentos, há solicitações, há demandas apenas para os servidores
dos 2 hospitais universitários da UFCG. Gelmires, com a palavra. Não, o meu encaminhamento é o seguinte, é que nós não podemos votar o parecer do professor Jardel. Por quê? Porque ele vai fazer uma consulta jurídica à Procuradoria. Então, nós não podemos votar o parecer dele. Segundo, eu gostaria de saber, como a reunião está sendo gravada, se o que o procurador já informou para você tem validade ou não. Não. Não tem validade. Não tem validade, até porque ele é inconcluso. Ele dá uma informação, mas ele não se debruçou sobre o processo. E eu acredito que a gente pode, sim, fazer a votação do voto do professor Jardel, porque a gente está falando de 2 encaminhamentos, mas, na realidade, ele fala em 3. Encaminhar para a Procuradoria Jurídica, assegurar o voto em separado e voltar ao colegiado pleno para tomar a decisão final. Na hora que ele leu, ele falou desses 3 pontos. Eu estou enganada, Jardel? Está corretíssima, professora, é isso mesmo, viu? Então, ao votar, a gente está votando que daremos continuidade à reunião. E eu aqui já propus, a partir da observação 17, que uma reunião pode ser interrompida até que saia o parecer, que a nossa reunião seja amanhã às 17 horas. 17 horas? 17. Porque nós estamos já nos adiantando muito, já são quase 18 horas, para que o procurador possa dar resposta e que você também tenha tempo, Jardel, para refazer, porque não adianta ele te responder às 5 horas e você vir para a reunião às 5 horas. A gente vai ficar nessa mesma situação. Então, o encaminhamento que eu estou dando agora para a votação é que, se aprovarmos o parecer do conselheiro Jardel, estaremos assegurando o voto dos requerentes em urnas separadas, apenas 2 urnas, uma para docentes e uma para servidores. Isso porque há pesos diferentes, só por esse motivo. Não importa que o docente esteja prestando seu serviço no HUJB ou no HUAC. Servidores, idem. Vânia, eu entendi direitinho, mas veja a minha preocupação. Amanhã os votos serão contados. Se a gente deixar esses votos separados depois, dependendo do resultado da eleição, ela vai ser judicializada, não tem como evitar, dependendo do resultado dos camaradas, como foi o decorrer da eleição. Olha, a gente não devemos sair no meu tempo. Eu acho que essa reunião deve ser parada, pedir ao procurador para dar um parecer até amanhã e marcar essa reunião para 17 horas, a gente fechar tudo. Mas não votar um parecer inconcluso, que não tem. Deixa eu ver se eu consigo. Se a gente votar o parecer, não dá continuidade à reunião, não. Deixa eu ver se eu consigo me expressar direito. A gente pode até, digamos, desmembrar o parecer, mas eu estou entendendo que, ao votar favorável ao voto do conselheiro relator, nós estamos tomando 3 decisões. Aliás, 4, porque uma delas a gente tomou hoje. Decisão 1, recolher os votos. Questão de ordem. Por favor, deixa eu concluir, que até agora eu ainda não consegui concluir o meu raciocínio. Depois, qualquer um pede a palavra e expõe seu raciocínio. Então, votando favorável no parecer de Jardel, nós estamos votando pela coleta dos votos, em separado. Estamos votando que vamos escutar o parecer da Procuradoria Federal. Estamos votando que, após o parecer da Procuradoria Federal, vamos votar no parecer final do relator. E 4, estamos votando que
essa nossa decisão vai se dar amanhã às 17 horas. Portanto, com tempo hábil para esses votos serem definitivamente contabilizados ou não na eleição que termina às 22 horas. É impossível que a gente vá discutir de 5 da tarde até às 10 da noite sem ter uma posição. Então, logo a gente tenha a decisão final, nós informamos imediatamente a comissão eleitoral para contar ou não contar. Eu espero, com toda honestidade, que seja para contar, para fazer justiça aos nossos colegas que são da UFCG, prestam seus serviços em órgãos suplementares dessa instituição. Tem mais algum esclarecimento a ser feito antes da gente colocar em votação? Killer. O primeiro esclarecimento é com relação à situação da professora Sonali Yasnara, certo? Ela seria excluída dessas urnas em separado. Esse é meu entendimento, porque a situação dela já foi resolvida. Então, é todo mundo, menos ela. A segunda questão, eu não sei se é um esclarecimento ou uma questão de ordem, na verdade. Eu acho que a gente realmente não está votando o parecer do professor Jardel, eu acho que a gente está fazendo um encaminhamento, certo? Para que o parecer seja efetivamente votado amanhã. Não é isso? Então, talvez isso seja uma confusão que está na cabeça de todo mundo, de que Exatamente. A gente vai parecer dele agora sem ter um parecer conclusivo. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é um encaminhamento para que ações sejam tomadas, para que o direito do pessoal do HU seja garantido, para depois o parecer ser votado efetivamente. Esse é meu entendimento. Estou correto? Correto. Então, eu vou encaminhar de forma diferente. Eu vou dizer que nós estaremos colocando em votação o encaminhamento do professor Jardel. Fica mais claro assim? E que o voto dele, o parecer final, só será votado amanhã, às 17 horas. Podemos colocar em votação? Pronto. Socorro, estamos usando também aqui no pleno aquele programinha do voto. Então, o voto é feito... no chat. No chat. Botam favorável, o contrário, ou abstenção. Vai me dar um pouquinho de trabalho, porque eu vou ter que contar, viu? E aí vocês vão esperar. Então, por favor, Socorro, coloca aí no chat votação, porque aí, a partir da palavra votação, é que você começa a contar, para facilitar a sua vida e a nossa também. Coloquei em caixa alta. Então, quem é favorável ao encaminhamento do professor Jardel, se manifeste, por favor, escrevendo favorável. Quem for contrário, escreve contrário. Quem vai se abster, escreve abstenção. Professora, eu queria saber que programinha é esse? Da votação. O professor Léo Carlos, que é conselheiro na Câmara de Gestão, ele passou para a gente um programinha que já é utilizado lá em engenharia elétrica. Ele disponibiliza e a gente só faz clicar favorável, contrário, abstenção, e a gente coloca o nosso nome lá para ter certeza de que todos votaram. E o programa já dá o percentual dos votos imediatamente. Perguntar a ele. Aham. O pessoal da elétrica vota. O pessoal da elétrica vota no que contar. Então, Vânia, eu vou colocar meus encaminhamentos no processo e a só dizer que encaminha para a procuradora e eu já posso fazer isso. Oficialmente é a SODES que faz, mas você tem que registrar a dúvida jurídica, certo? E o doutor Nitão pediu que
fizesse a pergunta com a maior clareza possível, que eu acho que já está clara. Já está no parecer, já está no encaminhamento a pergunta, né? Já fiz a pergunta justamente para facilitar, entendeu? Então, Senhora Vânia, só um lembrete, por favor. É que, de acordo com o comunicado da STI, o STI só vai estar funcionando para acesso ao SEI até hoje, antes da meia-noite, tá? Então, amanhã não vai estar funcionando. Então, se o procurador puder analisar com urgência urgentíssima, de fato, seria interessante que aí o professor Jardel poderia fazer o download e poderia subsidiar o parecer dele, porque amanhã não vai ter acesso. Sim, tem razão. Bem lembrado. Bem lembrado, Vou lembrar, inclusive, ao doutor Nitão agora mesmo. Socorro, já temos... Desculpa, ou se quiser passar até por e-mail também, tranquilo. Da minha contagem, só houve um voto contrário. É o que eu observei até agora, viu, Zé Sérgio? Foi só um voto contrário. Os outros foram favoráveis. Então, o encaminhamento do professor Jardel foi aprovado por maioria de votos e, não havendo outra matéria a tratar nesta reunião, ela está suspensa até amanhã, às 17 horas. Boa noite a todos e até amanhã. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa tarde, pessoal. Ainda é tarde, viu? Tá todo mundo cansado. Uma boa noite. Tchau, até amanhã. Descansem. Até amanhã. Até amanhã, Daiane. Até amanhã. Soade, que eu não vi. Giliardi, Darcon. Até amanhã. A vida está uma pressão, viu? Haja reunião. Estou me sentindo uma empresária aqui com tanta coisa. Reunião sai de uma para entrar em outra, mas a gente vai dar conta, não é possível. Deus é Pai, vai iluminar para fluir essa eleição, a gente ter a nossa etapa vencida, né? Então, vamos lá. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Mariana, eu tô com sua camisa, viu, Mariana? A gente só vai ter que encontrar um destino lá.